Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, que vieram acompanhar essa palestra de hoje. E agradecer ao 43º seu e à Casa Atmos por ter me convidado para o trabalho, por ter me dado esse tema que eu precisava tanto estudar. Então, o tema da palestra de hoje é Sede Perfeitos, que está dentro do tema que envolve também o mês espírita de Maricá. E para iniciar, vamos começar de onde veio essas duas palavras, né? Lá em Mateus capítulo 5, 48, Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aí, nós que escutamos isso, falamos: que missão fácil. Vamos ser perfeitos como o nosso Pai. Aí eu queria trazer essa pergunta para nós. E queria que vocês respondessem: quais os meios de atingir a perfeição que fala Jesus? O que nós temos à nossa disposição? Hoje eu não quero ninguém tímido, não. Eu preciso. Quais esses meios? Quais o meio de atingir essa perfeição que Jesus fala? Se ele fala para a gente, é porque a gente é capaz. Que mecanismos nós vamos usar? Seguir os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos de Jesus. Ótimo. Alguém mais? Fazer o bem. Estudar. Mais alguém se arrisca? Praticar a caridade. Muito bem. Solidário. Autoconhecimento. Amar os inimigos. Já estamos tomando um spoilerzinho aqui da nossa amiga. Ajudar os que precisam. Orar e vigiar. Orar e vigiar, muito bem. Deixar vir as minhas criancinhas. Amar é próximo como a si mesmo. Está todo mundo aqui afiado. Está todo mundo aqui afiado, sabendo exatamente o que fazer. Mas se a gente parar para pensar, tem uma coisa que reúne esse meio. Algo que a gente tem contato desde que fomos criados e que podemos utilizar para isso, que é a lei divina. Então, se seguirmos a lei divina, vamos conseguir caminhar é o caminho. A lei divina é o caminho. Mas só que nós ainda não estamos caminhando com a lei divina. Sinto informar nós, a não ser algum missionário que esteja um pouquinho mais à frente, mas estamos nesse mundo de provas e expiações e ainda estamos um pouquinho distantes. Muitas vezes nós ficamos na fuga. Muitas vezes nós vamos para esse lado do espectro da lei divina. Então a gente, com medo, acaba indo para esse lado. Às vezes nós que já batemos tanto a cara na porta, a gente fica assim: não posso errar mais, tenho que fazer tudo certinho. E a gente cai no perfeccionismo, não se permite. Então hoje, para a gente começar a entender onde que é essa perfeição que Jesus nos dá, a gente vai começar por esses dois polos, que são tão quistos de nós. Então nós vamos começar primeiro com o perfeccionismo. Lá do livro Um Modo de Entender, Um Novo Modo de Viver, do Espírito Hamed, pelo Francisco do Espírito Santo Neto, no capítulo 21, o retrato do perfeccionista. Ele vem nesse capítulo curtinho nos trazer um pouco de como nós reagimos ao que ainda temos em nós, por exemplo, de egoísmo, de orgulho, quando nós vamos tentar fazer algo diferente. Vamos tentar seguir a lei. Ele sempre começa nesse livro com um trecho do Evangelho, que dá baliza para seguir com o capítulo. E esse trecho ele escolheu: cada um dê como dispôs em seu coração, sem pena nem constrangimento,
pois Deus ama a quem dá com alegria. Então ele já nos mostra que, por mais que nós, todos diferentes, diversos, únicos, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua experiência, ninguém tem uma experiência igual a outra. Então vamos dar com alegria o que temos naquele momento. Só que ele vem nos mostrar primeiro a realidade, né? Hamed vem discutir conosco. Ele fala que a moldura dessa tela mental do perfeccionista junta elementos básicos da índole do indivíduo que possui a tendência de obstinar-se em fazer as coisas com absoluta perfeição. Vamos voltar um pouquinho. Jesus disse que a gente pode ser perfeito. E a gente, em algum momento, já acha que pode fazer as coisas perfeitamente. Tem um descompasso aí. Então, às vezes a gente comete um erro e fica se martirizando por anos. Mas não é isso que a gente vai fazer aqui? Tentar, experimentar, trocar com o outro. Tentar, neste caminho, sim, nos aperfeiçoar. Então, por que a gente fica com essas atitudes? E ele, um pouco mais à frente, ele vai elencar um pouco dessas atitudes para a gente ver se a gente... eu acho que eu não sou perfeccionista não, vamos ver, né? Ele elenca um pouco das atitudes de um perfeccionista. Estrutura e organiza o seu dia como se fosse uma estante de livros. Trabalha sem interrupção. Aí já me pegou. O trabalho é seu lazer preferido. Tem pavor de cometer erros. Vive em constante intimidação por recear não atingir o êxito em seu mais alto grau. Mostra inferioridade em relação aos outros, mas no fundo acredita ser superior. Desculpa-se ou justifica-se insistentemente pelos seus erros. Desculpa. Tem dificuldade em relaxar, está sempre preso às obrigações. Já me pegou de novo. Tem obstinação pela ordem. Supõe estar sempre com a razão. Tinha algumas outras, mas eu tive pena da gente. Aí eu trouxe só essas aqui. Isso mostra que, por mais que que Jesus nos convide ali, sede perfeitos, neste momento, estamos a caminho. E muitas vezes caímos nesse lado do vale. Os dois vales, o perfeccionismo e a fuga. E dessa forma a gente consegue também olhar a forma da pedagogia de Jesus. Jesus nos dá ali um caminho. E até agora a gente só está naquele versículo, a gente não expandiu para os outros em seguida. De como ele nos convoca à reflexão, nos convoca a olhar para aquilo. Mas como assim você é perfeito como pai? E aquela dúvida deve ter ficado na mente de cada um que escutou isso várias vezes. E nós, você é perfeito como pai? Tem como? E dando continuidade agora com o outro lado, eu pensei, quando eu tive esse tema, pensei assim, acho que a partir da lei divina vi esses dois polos, né? A fuga e o perfeccionismo. Já a fuga, eu encontrei a referência no livro Conflitos Existenciais, no capítulo 1, Fugas Psicológicas, Conflitos Existenciais, que é o livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E Joana vem nos ajudar a refletir sobre essas fugas. Por que nós escolhemos essas fugas? O hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil. Então, nós, muitas vezes, tem aquele problema difícil, mas que a gente faz o quê? Vai colocando por debaixo do tapete. Então, depois eu resolvo. Na próxima encarnação eu resolvo. Espírita Dó vai falar isso. Na próxima a gente resolve. Por quê? Porque a gente escolhe essa fuga. Se o problema está chegando até nós, não é sinal de que a gente precisa enfrentá-lo? Vamos pensar. Deus colocou alguma coisa no nosso caminho por acaso? Então, se está chegando naquele momento, de alguma forma a gente vai ter que lidar com aquilo. E se não lidamos, estamos caindo numa fuga. Então, cada um de nós, com certeza, podemos pensar em várias coisas que a gente faz isso. Ainda fazemos isso. Alguns outros a gente já consegue matar no peito e jogar um pouco.
outros a gente fica deixando passar. E Joana vem nos ajudar a poder compreender um pouquinho melhor essa culpa. Porque a culpa é um mecanismo que nos afasta, muitas vezes, daquele problema que chega novamente. Refletindo novamente, se a gente está chegando a nós, lei de causa e efeito. De alguma forma eu estou relacionado com aquele problema. De alguma forma posso ter causado aquele problema. Então a culpa que fica lá no nosso subconsciente, da gente ter feito alguma coisa relacionada àquilo, acaba nos pegando, nos deixando receosos de continuar. E ela, na sequência do capítulo, vem nos trazer um outro ponto de vista também. Toda vez que ele tenta evitar o esforço e a luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida. Então vamos parar aí. Se Jesus disse, a gente pode ser de perfeitos, e a perfeição está na lei divina, quando eu vou ao contrário disso, eu estou me afastando da lei divina. Não estou querendo seguir este caminho de perfeição. Então, muitas vezes, a gente faz essas escolhas pouco conscientes e um pouco inconscientes. Por isso, o convite ao autoconhecimento, a todas as outras coisas que vocês já comentaram aqui. E continuando, que impõe movimento e ação com recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Então a chegada daquilo que a gente tem que resolver é movimento. A gente não orou? Não fez a nossa oração? Senhor Jesus, me ajuda a conseguir resolver aquele problema. O problema chega e você, não vou resolver. Ou pede paciência e sempre vem a pessoa tentando exercitar a nossa paciência. Pede calma, a gente fica do nada a gente está num ambiente barulhento. Por quê? Porque a gente pediu. Porque a gente orou, Jesus está atendendo nossas orações, Deus está atendendo nossas orações, está nos dando a oportunidade. Não é isso que cada um veio aqui fazer nessa encarnação? Não encarnou justamente para poder experimentar? Estar no convívio social uns com os outros, com as pessoas difíceis, com as pessoas que muitas vezes nos desentendemos? Vamos continuando. Isso tem um outro sentimentozinho que a gente tem bastante, medo. Tem o medo que está relacionado com aquele medo do perfeccionismo também. Medo de errar, o medo de não ter capacidade. Voltando. Se estamos encarnados e chegamos aqui, combinamos com o nosso mentor, não, você vai conseguir, vamos lá, aceita essa, você tem capacidade para conseguir enfrentar esse problema. Aí o problema chega e a gente recua, de certa forma é um medo de prosseguir com o que muitas vezes combinamos. Então tudo isso são aqueles polos que nos afastam da lei divina. Se a gente começar com essas reflexões, buscar o movimento contrário, eu senti medo. Por que eu senti medo? Não é fé raciocinada? Por que naquele momento eu não posso errar? Por quê? Quem disse? O único perfeito, absolutamente perfeito, não é Deus? Se você errar, você vai lá e vai reparar o erro. Muitas vezes aquele erro é uma oportunidade do que está no seu lado de ser caridoso. E Joana nos ajuda na sequência, que assumir, portanto, as próprias dificuldades constitui um dos passos necessários para superá-las. Se a gente fica só escondendo, só colocando de lado, só com medo, deixando a culpa falar, a gente perde a oportunidade de admitir e falar, sim, tenho dificuldade nisso, vou prosseguir de alguma forma, vou estudar, alguém falou do estudo, vou vir a Casa Espírita, vou assistir a palestra. Todos nós já tivemos, aquela palestra foi para mim. E não é? Para cada um de nós aqui. E nesse processo, o que era culpa transforma-se em auto-perdão. Porque a potencialidade da culpa, ela está dentro de nós. A gente só está utilizando ela para nos culpar. Só que a gente pode utilizar ela para nos auto-perdoar. A potencialidade do medo, que é de
nos proteger, a gente está usando para se esconder, em vez de ter cautela, de, sim, vou ter receio sim, para fazer com um pouco de calma. Isso é mudar a potencialidade que já está dentro de nós, do que fomos criados e estamos trabalhando, para poder fazer essa mudança de percepção da raiva. Raiva é ruim? Sentir raiva e utilizar essa raiva de uma forma contra o outro, para o mal, é ruim. Sim, não nos vai nos trazer bem. Mas utilizar essa raiva em outro, canalizando para outra coisa, canalizando para fazer o bem, aquele ímpeto de seguir, que muitas vezes, quando a gente pega no instinto de ter a raiva, se a gente pensar, conseguir de fato fazer esse primeiro pensamento, não é fé raciocinada? Então volta. Pegar o instinto, aquele primeiro pensamento, a gente tem que ter muito cuidado com ele. O primeiro pensamento, numa situação de luta ou fuga, é claro, é para isso que ele está aí. Mas numa situação, uma conversa, vem aquele pensamento muito rápido e você já fala. Por quê? Por que não pensar um instantinho? Só um instantinho. Isso muitas vezes nos poupa anos, nos poupa meses, nos poupa encarnações. Um instante de pensamento. Então, retornando para o versículo que foi o nosso começo aqui da palestra. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, ele nos convoca. Vocês sim, sede. Só que é a perfeição relativa, não é a perfeição absoluta. Mas o que pudemos escutar naquele momento foi isso. E ele, na sequência, agora para a gente entender um pouco melhor o contexto de como veio essa frase, porque frase solta pode ter um contexto. A frase com o que tinha antes tem outro. Vamos lá. Versículo 43, de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Também já foi citado por vocês. Amar os inimigos e orais pelos que perseguem. Não é no olho por olho, dente por dente que a gente vai resolver. Que a gente resolvia e que, por mais que a gente tenha evoluído, a gente de alguma forma ainda tenta resolver algumas coisas com olho por olho, dente por dente. E quando a gente se pegar nisso, a gente tem que fazer o quê? Instinto, parou, pensou. Fé raciocinada. Nós estamos no Espiritismo porque nós precisamos dele. Precisamos de ter esse ensinamento. De ter essa fé raciocinada. De olhar para as coisas com outro olhar. E nos versículos seguintes ele continua, no 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, já que o seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amam os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Se a gente ficar ali só no que a gente... é muito bom conversar com você, é muito bom... Nossa, eu me sinto tão bem. Se a gente ficar só nisso, a gente vai continuar com o que a gente já tem. A gente tem que se expor a coisas novas, a experiências novas. Aquela experiência de muitas vezes que a gente vê a pessoa e a gente faz assim, a gente tem que pegar essa experiência e agora, por que eu me senti assim? Por que eu não posso aos poucos tentar me expor àquilo ali? Saber como eu reajo, por que eu reajo dessa forma? Estudar antes de agir, porque que naquela nova situação, experimentar aquela situação. Olhar para aquela pessoa que passa por a gente na rua e a gente vira o olho.
Por que a gente virou o olho? Será que é pela responsabilidade que temos por aquela pessoa estar naquela situação? Por isso que Jesus nos convida a fazer com os que nos perseguem, fazer com os nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Portanto, aí sim, concluindo este raciocínio, aí está seguir o caminho de Deus, a lei divina. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Para a gente entender um pouquinho sobre a lei divina, lá no Livro dos Espíritos, na parte da lei divina ou natural, questão 614, Kardec perguntou: o que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se nos pegarmos infelizes, é porque estamos afastados da lei divina. Pode ser neste momento, nessa encarnação, pode ser em outras encarnações, mas devemos olhar para isso. O Espírito respondeu: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, só estaremos felizes de fato quando estivermos juntos com a lei divina. Quando aceitarmos a vontade de Deus. Deus é onisciente. Então, nós queremos, nosso orgulho, nosso egoísmo, falar: não, é desse jeito que eu quero para com Deus. Deus é que nos impõe o caminho muitas vezes, porque é o que precisamos naquele momento. E agora, outra representação, aí no caso a representação da lei divina, é o mandamento maior, que está lá em Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também falaram aqui. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Então, na dúvida, a gente volta para isso. E se Jesus falou que toda a lei e os profetas estão aqui, é porque está, gente. Governador do planeta Terra. É quem, desde que o planeta foi criado e moldado, está aqui nos ajudando, estendendo a mão, que muitas vezes nós não queremos pegar. Então, na dúvida, volta para isso. Na dúvida, volta para o mandamento maior. E dando sequência, lá no Livro dos Espíritos, se a gente tem um pouquinho mais de dúvida e quer saber um pouquinho mais, tem a lei de adoração, do trabalho, de repouso, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, de igualdade, de liberdade. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, lá nós nos aprofundaremos na lei divina, na lei natural. E dessa forma, nós vamos angariando conhecimento. E conhecimento traz responsabilidades. E essa responsabilidade está conosco, na mudança. Na mudança que nós tanto estamos aqui colaborando. Cada um de nós colabora para a mudança. Mas qual mudança eu faço? Qual mudança eu colaboro? Na questão 791, de O Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, Kardec perguntou: apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? Então vai ter um momento que a gente vai conseguir desfazer tudo que a gente em outras encarnações e nessa causamos? E os Espíritos respondem: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Então, nós aqui buscamos conhecimentos. Mas o conhecimento só se torna, de fato, nosso quando a gente aplica. Saber por saber não faz diferença.
A gente tem que saber e sabendo aplicar. Não é esse o exemplo do exemplo de Jesus? Jesus aplicou. Ele muitas vezes não falou, ele só agiu. Então é no exemplo, é na aplicação que aquele conhecimento se consolida. Então nós, como sociedade, como civilização, só vamos ter a mudança na ação, em aplicar aquele conhecimento. Estamos todos aqui na casa espírita, convivendo bem, todos alegres, felizes. Eu vim para cá muito feliz, muito alegre, porque eu estava vindo para a casa espírita. Mas por que muitas vezes assim eu não fico quando eu vou ou ia para a casa dos meus pais? Por quê? Porque muitas vezes não fiquei tão feliz quando eu ia para a escola, para conviver com os outros, para ir para o trabalho. Se não estou feliz ou não tenho vontade de ir para esses lugares, opa, é ali que eu tenho que pensar por quê. É esse o alerta. A gente está feliz, nossa, que maravilha, vamos aproveitar essa felicidade que a gente está passando aqui hoje, para dar força para os momentos em que a gente está um pouquinho, vai para um lugar que a gente ainda não consegue ser tão feliz. Mas trabalhar naquele lugar para que a felicidade venha para ali. Porque se a gente ficar de braço cruzado, a gente bem sabe, como quem já conhece um pouquinho do Espiritismo, não fazer o bem é um mal. Então se você está naquele lugar ali só existindo, eu vou trabalhar, não vou conversar com ninguém porque não gosto daquele trabalho, então vou ficar ali daquele jeito. Muitas vezes trata quem chega naquele estabelecimento mal. Não, estou raiva, estou com bravo. Quando que o convite é justamente levar para ali os conhecimentos que estamos tendo aqui, que estamos lendo, que estamos aprofundando. Então a alegria que você compartilha hoje com um amigo que chegou, experimente compartilhar com outro, que não necessariamente você considere naquele momento seu amigo, e você vai notar a diferença. Se ele a maior consequência que pode ter é ele tornar-se seu amigo agora, a partir daquela ação. E Kardec continuou, fez mais uma pergunta na sequência. Por que não efetua a civilização? Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançá-los. Então nós já temos bem em nós que a gente não aplica. A gente guarda. Lembrando lá da parábola dos talentos, a gente pega os conhecimentos e bota embaixo do braço. Ou então guarda para poder saber que, eu sei muito bem isso. Conhecimento é movimento. Prece é ação. A gente não fazer a prece e ficar aguardando, vai continuar aguardando. Porque o que Deus quer da gente? Mudança, ação, movimento. Se a gente se perceber, a gente fizer essa reflexão que a gente está propondo aqui hoje, e se perceber, eu estou meio parado. O que eu posso fazer para ser menos parado? Uma coisinha. Já fez uma diferença. Então, essa civilização imediatamente poderia, mas a gente não está disposto, disposição, vontade. Qual a nossa vontade? Qual a nossa vontade de sair daqui e fazer um mundo melhor? A gente quer um mundo melhor, mas ele só vai vir por nossas mãos. Cadê a nossa vontade? E trazendo agora lá para Gênesis, no capítulo São Chegados os Tempos, em que Allan Kardec vai falar um pouco deste momento que estamos vivendo, que o progresso da humanidade se cumpre, pois em virtude de uma lei. Então a lei de progresso é onde nós, por mais que nós não queiramos, se a gente ficar lá, não, eu quero ficar parado, eu escolho. Tudo bem, você escolheu, individualmente, mas o planeta deve progredir, porque lei do progresso. Você um dia vai progredir, mesmo escolhendo ficar parado naquele momento. Mas não podemos aguardar a sua vontade.
E então Deus fala assim, vou te dar uma nova oportunidade no lugar que precisa de você. E nos encaminha para um outro lugar que está mais afinizado com o que a gente quer naquele momento. Então a transição nada mais é do que um convite. Você deseja? Quem é trabalhador da última hora? Quem aceitou? E não reclamou depois de receber o mesmo denário que o outro veio um pouquinho antes e depois não reclamou que o outro que veio depois recebeu um denário só. Quem está disposto? E Kardec continua. Quando por conseguinte a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Então, como falou lá na primeira pergunta, não pode ver o fruto antes da flor. É paulatino. Então, para chegar à colheita, tem que ter fruto. Então, a gente tem que ter plantado. E nós plantamos bastante. Nós plantamos. E a gente plantou muitas coisas boas, mas também não tão boas assim. E a gente vai ter que colher. É isso que a gente está fazendo. Agora, nos aprofundando um pouquinho nesse processo de regeneração, eu fui ler esse livro que há alguns anos já estava querendo ler me aprofundar nele, né? E fui ler, porque eu achei que é interessante para a gente comentar aqui acerca desse processo. Esse livro, a história desse livro é que Manuel Filomeno de Miranda chega a Divaldo, que é Manuel Filomeno de Miranda Espírito, chega a Divaldo Franco, fala, olha, eu queria trazer um livro por você, num momento que ele estava muito doente. E ele, analisando ali, fez um esforço para trazer esse livro até nosso conhecimento. E esse livro foi feito ali na época da pandemia. E esse livro retrata como estavam as coisas no mundo espiritual durante a pandemia. Será que a gente estava largado? Será que não? E no prefácio desse livro, Manuel Filomeno de Miranda vem trazer um pouquinho desse painel. Esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências. Seleção de ideias. Vai ficar com essas ideias, elas vão ser selecionadas pelo que a gente está pensando. A gente não fala aqui no Espiritismo que pensamento é matéria? Será que de fato, vou repetir, será que pensamento não é matéria? A gente fala isso, mas será que a gente reflete? Será que a gente pensa de fato, quando a gente está com aquele pensamentozinho e a gente se pega nele? E materializei aquilo para outra pessoa. Peraí, deixa eu fazer uma prece para poder contrabalancear. Será? Essa é a seleção de ideias. Nós aqui, se estivermos em consonância com o planeta Terra, estivermos no mesmo nível, continuaremos. Esse é o momento de seleção. Será que a gente está disposto, nesse momento tão turbulento, a pensar diferente? A pensar, olhando para o exemplo de Jesus? E continuando aqui, um período de seleção de ideias e existências que retornam à Terra, portando conflitos inomináveis, e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Então a dor trabalha muitas vezes aquela oportunidade. Então por isso a gente deve refletir se aquilo chega a gente. Muitas vezes ter aquela aceitação. Outras não, às vezes dá para a gente corrigir no caminho. Dá para a gente fazer algo para melhorar. Outras a gente corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Meu pai tinha uma piada que ele contava assim, que uma pessoa perguntava, você está aqui num vale, vai ter um galão que vai descer lá de cima.
O que você faz? Ele está rolando, está vindo na sua direção. Ah, mas eu dou um passo para o lado. Sai da câmera ali. Aí ele fala, não, mas depois disso está vindo um outro do lado de cá. Um outro galão aqui que está vindo. Ah, mas eu dou um passo para trás. Não, mas das suas costas está vindo outro. Ah, então já que você quer que o galão me pegue, eu vou ficar parado. De alguma forma, Deus olha para a gente, se a gente pediu, eu quero vir para passar aquele problema. E se a gente fica tentando escapar, Deus falou, ai meu Deus, eu estou tentando ajudar ele. E ele fica se esquivando. Tá, então tem uma hora que eu aceito. Deixa o galão vir. E é neste momento que a gente pode colher, muitas vezes, um resultado formoso daquele momento de resgate. É muito difícil, com certeza. Cada um de nós tem a sua luta. Cada um de nós sabe qual galão que atinge a gente. Mas é o momento que escolhemos passar. E graças a Deus escolhemos, estamos aqui encarnados, tentando melhorar. E na continuidade do livro, no capítulo 1, opa, passei demais. Ele vem falar um pouquinho de como estava em uma palestra de um espírito superior que estava falando como que estava passando o momento no planeta Terra naquele instante. E eles estavam ouvindo, os trabalhadores queriam vir, Manuel Filomeno de Miranda e outros queriam vir à Terra para poder ajudar naquele momento. E a pessoa que estava esclarecendo disse, a divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida do planeta Terra, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. Eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Então, em nenhum momento a gente esteve desamparado. Em nenhum momento. Se a gente pensar nos cientistas, nas pessoas que vieram e deram exemplos de trabalho na caridade, as pessoas que ajudaram a desenvolver, os governantes, todos os outros que de alguma forma vieram tentando nos ajudar, eles vieram engajados e vieram como missionários de Deus para nos ajudar. Mas, entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram o seu campo de obstinação no mal e arrebanharam as mentes jovens, em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Então, está sempre chegando, a mão está sempre estendida para a gente. Mas se a gente escolhemos, porque se estamos passando, escolhemos abraçar as doutrinas perversas e todas essas outras coisas aqui, vamos ter a consequência. E todos os dias somos brindados por momentos de fazer escolhas. Que escolha eu faço hoje? Que escolha eu vou fazer amanhã, depois de escutar essa palestra? Então, por conta dessa nossa atitude, passamos por uma aprovação coletiva naquele momento, a pandemia. E faz parte do processo de regeneração, como bem sabemos também. Este momento de transição, já no capítulo 2, Manuel Filomeno de Miranda vai nos trazer uma frase que eu achei muito fundamental para a gente aqui hoje. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito à vida nas suas sagradas manifestações. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Então, enquanto a gente escolher o prazer momentâneo, ou aquilo que vai nos trazer algo só para aquele momento, não, eu vou para a minha encarnação. Em vez de a gente escolher para a nossa vida com V maiúsculo, a gente ainda vai passar por certas dificuldades. E essa frase que está grifada aí, eu achei
fenomenal. Quando nós compreendermos que o mundo é feito de ressonâncias, ressonância é como aquela batida no copo que faz plim. Se você fez plim e o outro fez plom, de alguma forma vocês não estão afinizando. Qual que é a sintonia que a gente deveria ouvir de fato? Sintonia da lei divina, que está com a gente, na nossa consciência, no nosso espírito, desde sempre que nós fomos criados. Então já tem tempo, tá? Porque a gente está no plom e não está no plim. Tem tempo. Tem alguns milênios aí. Então, a nosso aprendizado, se estamos aqui hoje tendo a oportunidade, depois de tantos anos, de ver essas verdades escancaradas, é porque é o momento. São chegados os tempos. Não dá, não tem mais o... A gente está tendo essa oportunidade para poder caminhar. E na misericórdia de Jesus estamos aqui. Vamos aproveitar essa misericórdia. Vamos continuar com ela. Então, esses pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Então, na hora que a gente entender isso, a gente vai mudar o nosso pensamento, a gente vai mudar a nossa conduta, a gente vai tomar outro caminho. E nós, espíritas, que estamos com esse conhecimento aqui hoje, temos mais responsabilidade. E tem muitas outras pessoas que muitas vezes não escutaram isso. Então, por isso, eu vou retomando o que eu já falei antes, estamos espíritas porque precisamos. E a responsabilidade para conosco é essa. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, vão esclarecer na instrução dos Espíritos que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Então não é nada novo. É o exemplo de Jesus, só que aprofundado. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, muitos de nós, muitas vezes, eram pessoas que duvidavam. Posso dar o meu exemplo. Eu, há alguns anos, era ateu. Ou me dizia ateu. Só que nesse momento, quando encontrei a doutrina espírita, eu falei, nossa, isso faz sentido. Isso responde às minhas perguntas. Isso responde àquilo que eu não achava a resposta. Ah, então é aqui mesmo. É isso que a gente tem que fazer conosco mesmos. Perguntar, no lugar que eu estou, esse lugar está me ajudando a responder minhas perguntas? Aqui no Espiritismo me ajuda bastante. No trabalho X ou na convivência com aquela pessoa me ajuda. Eu consigo. O campo de trabalho é o mundo. Então não é só no Espiritismo. O Espiritismo nos dá facilita. Olha, gente, que beleza. Como Jesus foi misericordioso com a gente. Ele facilitou a nossa vida. Por que será? Porque a gente precisava mais. Se não fosse assim. E no capítulo seguinte, capítulo 18, vai falar sobre um pouco dessa responsabilidade. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muitos hão recebido. Mas também os que houverem aproveitado, muito será dado. Então não é assim, é justiça. Deus é justiça. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Então, se a gente tem que olhar nesses conselhos e tudo que a doutrina espírita nos oferece, tem algo que diz respeito a gente? Eu acho que tem um pouquinho. E é nesse processo que a gente se melhora. Troca um pouquinho do nosso modo de seguir a vida. Então, vamos continuando. No capítulo 4, tem uma pessoa, lá eles estavam no Rio Grande do Sul, nesse momento, e um espírito que trabalhou lá no Espiritismo, estava desencarnado já, que é Francisco Spinelli, trouxe essa frase, que nos mostra bem a nossa responsabilidade. Os nossos irmãos enfermos
são as heranças do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Essa é a nossa herança, gente. Jesus não veio os cansados e oprimidos, nós? E nós viemos para quem? Os cansados e oprimidos. Então a herança é essa, do exemplo de Jesus. E olhando para essa frase, no livro Luz do Mundo, no capítulo 4, A Regra de Ouro, esse capítulo vai trazer um pouquinho do como se passou aqueles momentos que a gente estava lendo lá em Mateus. Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo, traz esses bastidores ali do Evangelho. E ele vai falar dos discípulos aqui nesse caso. Que aqui na reflexão a gente pode entender como nós, os discípulos do Cristo. Alguns meses haviam estado ao seu lado. Observaram-no em múltiplas situações e sentiam-se maravilhados com ele. Embora alguns houvessem abandonado seus quefazeres, sentiam-se invadidos por dúvidas e suspeitas infundadas. Nossa, parece o nosso retrato. Aquele visionário falava de um reino novo, que não conseguiam alcançar nem compreender. Por que não Israel, se perguntavam? Então nós, por que não nosso mundinho? Aqui Israel representado pelo nosso mundinho. O campo é o mundo. Então eles não conseguiam compreender que o reino era o mundo todo. Eram as pessoas, era o convívio, era tudo. Eles e nós, muitas vezes não conseguimos compreender ainda. Aí Jesus veio e falou, descerrando os lábios, indiferente ao surdo clamor deles, prossegue. Pois se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, agora a gente consegue entender um pouquinho aquela primeira frase que a gente começou, aquele primeiro versículo. Quais o ambiente que os discípulos estavam, quais as outras coisas que foram faladas depois, o que Jesus queria com isso. E aqui vem uma reflexão que é trazida na sequência. É um desafio ousado aquele programa. Então, ser perfeitos como Deus é ousado. Esse estatuto certamente regerá o reino a que ele se refere. As lágrimas rebentam nos seus olhos e correm silenciosas pelas faces. As emoções mais sutis os dominam. Amar para adquirir a perfeição. Então a gente vê aqui, olhou o título da palestra, falou, sede perfeitos. Opa, vou lá pegar a receita. E a gente já tinha. Amar. Essa é a receita, simples. Amar para adquirir a perfeição. Construir a diferença no íntimo, para que não serem iguais aos maus. Essa diferença é quase um nada e é tudo, o amor aos inimigos. A regra de ouro para a humanidade se impôs como fundamento essencial para o novo reino que ele vem instalar na terra. Então, Jesus falou isso, passou pelo Calvário e os discípulos pegaram aquilo e levaram para a sua sequência da vida. E o que aconteceu com os discípulos após? Foram para o reino de Deus, ali da terra, viver o reino de Israel. Eles entenderam o exemplo, eles tiveram amor e coragem. E a Amélia Rodrigues relata o que aconteceu com alguns deles. Quase pertenciam às mesmas famílias, nascidos e crescidos ali às margens do lago, se conheciam, todos eles próximos. Preservando a regra do amor, Tiago, o moço, foi arrojado no pináculo do templo e apedrejado até a morte. Seguiu o exemplo do Cristo. Bartolomeu, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo.
Judas Tadeu, espargindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. André, crucificado. Filipe, martirizado. Permaneceram amando, mesmo sofrendo aos olhos nossos ainda um pouco difíceis de enxergar. Eles continuaram amando a quem esfolava eles, a quem matava o que era físico, porque o que era deles de fato, no espírito, ninguém pode tirar. Por isso que eles amavam. As pessoas que iam contra eles, não tinha como ir contra eles, eles já tinham conseguido. Tomé, o Dídimo, renovado, crente amoroso, padeceu um golpe de lança na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor na casa do caminho. Mateus, também amoroso, consentiu em ser martirizado. Pedro, esfuziante, dominado pelo milagre do amor, permitiu-se crucificar em Roma. O tributo do amor, não resistir aos maus, do grupo híbrido sai a nova humanidade a renovar e modificar a terra. Hoje, não mais a gente precisa passar por esses martírios, que muitas vezes nós causamos eles lá atrás. Hoje o convite é superar essa multidão de pecados com amor. E era o mesmo convite lá atrás. O amor, o tributo do amor de Jesus é o que nos move. E a pergunta que eu quero deixar aqui pra gente ir finalizando: qual sacrifício estamos oferecendo ao planeta no caminho para a perfeição relativa? Não vamos ser perfeitos como Deus, mas qual o nosso sacrifício de cada dia para essa construção, para essa mudança? É uma pergunta que só nós, cada um de nós pode responder. E para ajudar a responder essa pergunta, eu trouxe aqui uma música que eu estava vindo para cá e estava ouvindo. E eu falei, é isso para a gente refletir muito bem sobre essa perfeição. O que nos esconde o rosto? O que nos esconde a consciência? Eu vou colocar. Essa música é a música Além do Véu, que foi criada para a Comerge desse ano, pela equipe de música do Polo 10, Jope, e tem esse nome, Além do Véu. Então, aqui está a letra. Então, que a gente pense naquela pergunta, qual o nosso sacrifício com a letra dessa música.